Hoje o conteúdo eu vou falar sobre documentos importantíssimos. Eu costumo dizer que é o básico, trivial na indústria têxtil vestuária para você que é empresário e tem uma confecção. Muito legal. Eu vou mostrar ordem de produção, acompanhamento das fases, você acompanha os números da fase, seu lead time da sua empresa, ficha técnica, ordem de corte, enfim. Você precisa usar esses documentos que são básicos. Fica aqui comigo que após a vinheta, na tela do computador, eu vou mostrar para você. Será muito útil e você poderá compartilhar com outros empresários, outros empreendedores. Então, como eu costumo fazer uma brincadeira, dê uma pausa aí nessa parte, vai vir logo após a vinheta e você vai assistir esse conteúdo no meu computador. Dê uma pausa mesmo, se você está trabalhando, está dirigindo, é muito perigoso. Veja no momento, no horário, inclusive convide outras pessoas. Seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Gestão Luiz Roberto Saraiva. Mais de 20 anos ajudando o mercado da indústria vestuário. Há mais ou menos 8 anos de forma full-time, eu dou consultoria física no Brasil todo e mentoria online. E também plano de negócio. Então, ao final do conteúdo, você vai ter minhas redes sociais, meu WhatsApp profissional e também meu correio eletrônico 55 Brasil 21 Rio 97582-6280 e meu correio eletrônico contato@luiz com Z, com a letra Z, contato@luiz com Z, robertosaraiva.com. Me mande uma mensagem para que eu possa entender o seu problema, o seu projeto e ficar do seu lado. Então, vamos ao que interessa. Já dizia o Paulo Cintura que o resto não tem pressa. Documentos importantes que precisam ser usados na sua confecção. É o básico, o trivial. Então, eu te espero do outro lado. Olá, como eu falei, seja muito bem-vindo. Esse é o primeiro documento, ordem de produção, ordem de fabricação, pode ser chamado de ordem de produção também. E são documentos triviais, básicos, que você precisa ter na sua empresa. Eu não estou, na verdade, eu não estou aumentando em nada, pelo contrário. Então vale muito a pena você pegar minhas dicas, tá? E se inscreva aqui no canal. Toda vez que tiver conteúdo novo, você será avisado. Lá no final do conteúdo você vai ter meu contato de e-mail profissional, contato@luiz com Z, L-U-I-Z, robertosaraiva.com. Meu WhatsApp, porque 55, eu recebo muitas ligações do WhatsApp de outros estados, né? De outros países, melhor dizendo. É por isso que eu gosto de falar 55, 21 Rio de Janeiro, 97582-6280. Então, o primeiro documento aqui falando sobre ordem de produção. Aqui eu coloco o nome do produto, calça, camisa, a referência, letra ou número alfanumérica, a data que eu estou fazendo isso, a data que eu vou expedir, tecido, qual o tipo de tecido, se tem um tecido, dois tecidos. Se eu tenho uma empresa de private label, aqui você pode tirar, você vai colocar a marca dessa empresa. Então esse aqui está sendo feito uma empresa que trabalha com private label, tá bom? Então os documentos que eu vou dar para você são os básicos. Você pode ter mais? Claro que sim. Chefe, líder, eu vou dizer para você a importância, me veio à cabeça agora, mas eu não coloquei aqui. O organograma da empresa, tem lá o CEO, o dono, o supervisor, o gerente, o PCP, tem o estoque, quem está ligado aqui. Então, o organograma. E outro também muito importante, gestão de cargos e funções. Os colaboradores precisam saber com quem eles vão falar, o que eles precisam fazer, até onde vai a autonomia deles, enfim, chama de descrição de cargos e funções. Um monte de gente na empresa não sabe o que vai fazer, como vai trabalhar e quem vai responder. Essa que é a grande verdade. Aqui eu coloquei o lacre, né, na peça piloto. Alguns chamam de 2, 3 peças de peças piloto, isso não existe. Mais de uma é protótipo, então por isso que tem um lacre, igual o lacre do banco, né, normalmente é amarelozinho, junto com a peça piloto. Então a peça piloto tem um lacre junto com a ficha técnica. Ficha técnica da peça piloto, a ficha técnica é certidão de nascimento, namoro, noivo, caso e são felizes para sempre. Inclusive você vai ver também aqui
esse importante documento que é a ficha técnica. Aqui tem uma emissão que eu estou emitindo para começar a correr. Aí eu começo no corte, né? Aquilo que eu planejei, o previsto e o real. Tem letra e número. Eu coloquei, pode ser alfanumérico, letra e número. O que eu planejei de cortar e o que de fato eu cortei. Aí depois tem os setores, né? Saiu do corte, vai para a costura, interna, externa, quando que eu mandei, quando que eu recebi, acabamento, tudo isso é o documento, né? Ordem de produção, de fabricação, que vai acompanhar todo o processo. Então esse é o primeiro documento, existe tantos outros, mas como eu falei do início, eu coloquei os mais importantes, tá bom? Então vamos para o segundo documento. Esse é o segundo documento, é de uma empresa de private label que eu estou fazendo, é a famosa ficha técnica. A data dela, o modelo, né? E referência, calça xadrez, Dinamarca, referência CA 4090. Qual é o cliente que eu vou fazer isso? Aqui eu coloquei tecido, normalmente pode ter mais 2 tecidos, você vai colocar, né? Tecido santanense, uniformes profissionais, por exemplo, santista, etc. Qual é o fornecedor? Santista e santanense. Aqui a composição, por exemplo, 80% algodão, 20% poliéster. Qual é a largura, né, desse tecido? Gasto 1, 2, quando é 2 tecidos. E como eu falei também na ordem de fabricação, isso também tem na ordem de corte, é o lacre, né, a peça piloto. Aqui tem um desenho da ficha técnica frente e traseiro, como você está vendo. E aqui embaixo o beneficiamento, né? Silk, bordado. Qual é o tipo que vai entrar, qual é a quantidade na peça, quem é o fornecedor, qual é o preço desse silk e alguma observação que você queira dar, né? O silk, lavagem, tingimento. E aqui os dados técnicos, né? Das larguras, comprimento, de acordo com cada tamanho, PP, P, M, G e GG. Eu coloquei aqui os tamanhos por letra. Então o vestido, na barra, na alça, a calça. Então todos os produtos você vai colocar as medidas, né? Alguma coisa você precisa acertar aqui, como exemplo, não há problema. Mas você precisa saber o tamanho, né? Porque costura externa ou até mesmo interna é uma dúvida danada. Se está na certidão de nascimento na ficha técnica, não tem problema. Algumas observações e aqui a amostra, no caso tecido 1, tecido 2, forro 1, forro 2, isso está sendo construído de acordo com a empresa. Não existe um modelo pronto de ficha técnica. Você vai adequar de acordo com a necessidade da empresa. Agora vamos lá para o terceiro documento muito importante. Lembrando que ficha técnica, peça piloto, namoro, noivo e casa são felizes para sempre. Terceiro é a planilha que eu chamei de acompanhamento do processo. As informações do pedido aqui, ó, o cliente, qual é o cliente, eu chamei de leg blog, referência número, vestido Priscila é a descrição do produto, quantidade, chegada do tecido e o prazo de entrega. Quando falou já foi, já está estourado. E aqui começa a brincadeira do PCP, né? O PCP começa. Aqui no amarelo são as informações de desenvolvimento do produto, né? A modelista junto com a CEO, o pessoal do comercial vai preencher essa parte amarela. O azul é o PCP. A entrada mesmo no processo industrial, a saída, número do OP, corte, entrada, saída. Aqui está tudo azul, tá bom? A quantidade e a cor. E aqui na verdade o que eu cortei, ó. Depois a gente vai para costura externa. Aqui é uma pré-produção, não é uma produção. Isso aqui é como se fosse... A empresa vai receber os modelos para apresentar aos representantes. Aqui o nome da faccionista, a quantidade, o valor total, data de saída. E normalmente eu coloco previsão de entrega. Por que previsão de entrega? Tudo que está nos seus olhos tem que ter uma previsão. Você não está ali olhando, está externo. E aqui a data mesmo de chegada. Costura interna, eu já boto a quantidade, qual é a cela, data de entrada e saída. Acabamento, expedição, quanto que eu expedi, quanto que entrou na expedição e quando que saiu, tá bom? Na verdade, é um acompanhamento de todo o produto. É importantíssimo você ter isso. Você vê que é bem básico, mas é muito objetivo e dá muito certo. Deixa eu ir agora para um outro documento. Ou planilha, né? Aqui
é um controle de estoque. Estoque é que nem cofre de banco, só entra o tesoureiro. Aqui eu tenho as cores dos tecidos. Aqui eu comecei a endereçar, está endereçado, então qualquer pessoa vai saber onde está. Mesmo que troque lá o estoquista. Rua A, prédio 2, quarto andar. Apartamento, tem o apartamento A, B e C. Está no apartamento 7B. Aqui a quantidade que está lá. A quantidade onde está lá no apartamento. PMG e GG. Aqui é positivo, porque é só uma construção de uma planilha para você entender. Negativo, porque não tem nenhuma quantidade ainda, entendeu? Então é importante. Aqui tem, ó, separado por tipo de tecido, ó. Verzolo sublimática, silk sublimática, penteada, infantil. Isso é uma empresa de camisa masculina, feminina, no Rio de Janeiro, onde a empresa também tinha uma estamparia. Então você tem todo um controle de estoque, os produtos endereçados. Aqui é produto acabado. Produto acabado. Correção aí, não é matéria-prima, é produto acabado. Não é matéria-prima, tá bom? Pareceu ser uma planilha que eu construí, tantas que eu já construí, mas não é de matéria-prima, é produto acabado. Ok? Então, próximo arquivo. Produção diária da empresa. Nada que você mede, você há de concordar comigo, você pode melhorar. Então aqui normalmente são 4 semanas. Mês de dezembro de 2022, separo sempre por 4 semanas. Por dia, 1º, 2, 3, você vai anotando os números que cada fase está desempenhando. Repetindo, nada que você não mede, você não pode melhorar. É importante você ser salientado sobre essa informação. Nada que você mede, você pode ser melhorado. Então aqui eu separo por mês. Outubro, novembro, a gente está vendo em dezembro, tá vendo? Por cada setor. E lembrando aqui, setor de costura, corte, acabamento, expedição, é importante você ter os quadros para envolver os colaboradores, para saber que ele está ali, mas está sendo medido, está sendo acompanhado. Você não pode melhorar nada se você não mede, tá bom? Então aqui tem os setores, as fases da empresa. Aqui pode realmente você otimizar, juntar, claro, mas eu deixei assim de propósito para você entender, para você anotar os números da empresa e separar realmente essa planilha por semana. Tem meses que é 5 semanas, a sua grande maioria é 4. E agora o último documento, né, que eu não coloquei aqui, na verdade, esse de cargos e funções. Os colaboradores precisam saber qual vai ser a função dele na empresa, eles não sabem, e recorre a quem, enfim. E o organograma, né? O organograma, tá lá o empresário, o dono, área comercial, área industrial, área financeira, e vai estar uns quadrantes, quem está ligado ao quê. Aqui eu vou falar apenas 3 exemplos da diferença de chefe e de líder. O chefe cobra, o líder dá condições. O chefe impõe medo, o líder impõe respeito. O chefe pensa em si, o líder pensa na equipe. Então, vários adjetivos muito positivos, a diferença gritante entre ser líder e ser chefe. É importante, cada fase da sua empresa, não todas essas que eu coloquei aqui, corte, costura, acabamento, almoxarifado, gerente de produção, todos esses, o gerente de produção, na verdade, vai alimentar isso aí, ou vai pedir alguém que alimente. Mas os setores principais, corte, costura, acabamento, facção ida e volta, você precisa acompanhar, medir, para ver o que você pode melhorar. E cada fase dessa você tem que ter um líder e não um chefe. Por isso eu quis expor esse documento aqui. Então espero que você tenha gostado. Vou terminar aqui. Você vai ter os meus contatos nas minhas redes sociais, meu WhatsApp, meu correio eletrônico, como eu falei lá no início do conteúdo. Muito obrigado, espero de fato ter te ajudado e fique ligado nos próximos conteúdos. Tchau, tchau!